Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa live. E também uma saudação para todo mundo que vai assistir depois aí no YouTube, né? A gente então está dando continuidade, né, à série de lives 100 anos do movimento comunista no Brasil. Esse é o terceiro episódio, digamos assim, né? Terceira live. A primeira tinha como título As Polêmicas e Combates contra o Stalinismo. A segunda, o PCB, a Frente Popular e a Luta do Trotskismo. As duas podem ser vistas no canal do YouTube do PSTU, né? Então também já registramos o nosso convite para as pessoas, né, darem os likes aí para ajudar na divulgação e também estarem assinando, né, se inscrevendo, melhor dizendo, no canal do PSTU para poder acompanhar os programas que estão lá, né, e que vão sendo acrescidos. Hoje a gente tem como tema, né, os anos 40 e 50 e o apoio, né, e o PCB apoiando os governos burgueses. Então estamos aqui, né, com o José Velmovic, né, da LIT, que vai falar sobre a cisão do PCB em 37 e 38. Depois o Bernardo Cerdeira, da direção nacional do PSTU, que vai falar do apoio aos governos Vargas e Dutra, né, e a cassação do PCB em 47. E, por fim, o Márcio Cury, né, que é um pesquisador da história do PCB e da Internacional Comunista, vai falar, então, do período aí de 47 até 55. Então, vamos dar início aqui à nossa atividade. Vou passar a palavra, então, para o José Velmovic. E é isso. Então, uma boa atividade para todos. Então, boa noite a todos. Essa live de hoje tem o objetivo de conseguir uma explicação do processo na década de 40 e 50, em que o Partido Comunista passa a apoiar diretamente os governos burgueses. E eu vou começar falando de uma cisão que houve um pouco antes, no final dos anos 30, 37, 38, 1937, 38, e que é muito pouco avaliada, muito pouco comentada nas próprias histórias do que o Partido Comunista fez ao longo da sua história. Depois nós vamos ver, inclusive, que em determinadas tentativas de explicá-la de forma romanceada e deturpada, nunca se dá muita importância a esse processo do final dos anos 30. Na verdade, é como se fosse um hiato entre 35, né, o Putsch, a derrota do Putsch de 1935, e depois a metade dos anos 40. Mas, na verdade, existia um fato que a gente, olhando para trás, é incrível, né? Que foi justamente que em maio de 38, né? E aí, o que acontecia nesse momento no Brasil? Estava em pleno curso, né? O país estava dominado pela ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, que tinha dado um golpe e tinha estabelecido uma ditadura semifascista, né? E nesse momento, em maio de 38, os dirigentes brasileiros que participavam em Moscou da Internacional Comunista, estavam militando no estrangeiro, no corpo da Internacional Comunista dirigida por Stalin, fazem uma alocução, uma radiofônica pela rádio da Internacional, e também publicam no seu material, né, que 3 dirigentes brasileiros eram trotskistas e haviam sido expulsos, flagrados como trotskistas, e expulsos do Partido Comunista Brasileiro. E não é que simplesmente falam isso, dão os nomes verdadeiros desses dirigentes. Um deles era Hermínio Saqueta, outro era Heitor Ferreira Lima e outro Emílio Lama,
Então, no meio, repito, no meio do Estado Novo, plena ditadura varguista, 3 nomes são, além dessa publicação pelo rádio e por texto escrito da Internacional, o próprio jornal A Classe Operária, do PC brasileiro, feito no Brasil, né, também, aliás, um pouco antes dessa emissão radiofônica, no dia, para ser preciso, no dia 15 de março de 1938, faz uma edição dando a mesma notícia, de que haviam sido descobertos e expulsos esse grupo trotskista, agentes do imperialismo, etc. Isso, evidentemente, vai atrair a repressão do Estado Novo a esses camaradas, esses quadros que haviam sido expulsos do partido, e esse elemento vai ser muito importante para entender por que a crise vai se aprofundar, uma crise que já vinha do processo da derrota do putsch militar de 1935, mas vai se aprofundar muito. Eu vou entrar agora na explicação do que se passou antes desse fato tão lamentável e que é pouco conhecido e pouco divulgado, né? Depois de 1935, como eu disse, da derrota da Intentona, houve uma repressão violentíssima, né? Getúlio Vargas se aproveitou para implantar leis de exceção. Ele já vinha tomando medidas antidemocráticas antes, né? Como o próprio fechamento da Aliança Nacional Libertadora, mas ele aproveita o putsch, sua derrota, para impor leis de exceção, ilegalizar uma série de entidades democráticas e movimentos sociais de esquerda, o próprio Partido Comunista e todas as suas organizações abertas, né? Prende dirigentes como o próprio Prestes, né? E prende também Olga Benário, sua companheira, que vai ser deportada e entregue aos nazistas, vai ser assassinada na Alemanha pelos nazistas, e outros muitos quadros foram presos, inclusive alguns militantes estrangeiros que ficaram aqui, e também houve muitos que tiveram que fugir, se esconder, seja no exílio, seja saindo completamente de circulação por muito tempo no Brasil. Isso, evidentemente, deixou uma organização bem debilitada, bem esfacelada, além de estar politicamente sentir derrotada pelo fracasso que tinha sido esse levante. Agora, é importante saber que, apesar de toda essa repressão e da derrota, né, continuaram a existir organismos e militantes que tratavam de manter o funcionamento do partido e que, ao longo do tempo, foram tentando se rearticular. Um dos que mais... e essa militância que estava em todo o Brasil tinha foco, setores mais organizados em São Paulo. O Rio tinha sido muito, muito, muito destruído, embora também tivessem militantes, e também havia um setor na Bahia. A Regional da Bahia tinha mantido uma certa organização. E aí, nesse processo, entre 35 e 37, há 2 tentativas de reorganização e que vão entrar em choque. Uma é encabeçada pelos dirigentes da Bahia, o mais importante, que vai ser depois o secretário-geral provisório, é o Lauro Reginaldo da Rocha, de apelido Bangu, e a outra, o CR de São Paulo, que articulou outras regionais também, no Sul e no Sudeste, que encabeçada por, entre outros, o principal, Hermínio Saqueta, dirigente ligado aos gráficos e depois ao jornalista de São Paulo. Esse processo de
Então, se dá um processo de reorganização com muitas dificuldades e começa a haver um enfrentamento entre duas posições. Esse Lauro Reginaldo da Rocha, Bangu, organiza o que ele se propõe a ser a direção do processo, monta um pequeno núcleo com ele, chamado Secretariado Nacional, né? E a partir principalmente do final de 1936, um ano depois do putsch de 35, né? Um ano depois, ele começa a se reorientar para uma posição de defesa da burguesia nacional, categoricamente como a força motriz da Revolução Brasileira, da Revolução Democrática, e que todos os erros anteriores tinham a ver com esse erro. Qual era a crítica dele fundamental? Que havia que assumir que o papel da burguesia nacional no Brasil era decisivo, estratégico. Qualquer outra visão era sectária, equivocada, e era o grande problema que tinha havido no passado no Partido Comunista. Por outro lado, Hermínio Saqueta, com seus camaradas, Heitor Ferreira Lima e outros camaradas que estavam com ele na direção, eram contrários a essa posição, e logo que se abriu essa polêmica, essa discussão, classificaram a posição do Bangu de antileninista. É bom destacar que o Hermínio Saqueta já era dirigente de São Paulo na época. Nós vimos aqui semana passada, com a ajuda do Danis Kalepovs, em que houve a famosa revoada das Galinhas Verdes na Praça da Sé. Ele foi um dos principais dirigentes que aceitou a proposta dos trotskistas de Mário Pedrosa, dos outros setores, de encaminhar e enfrentar os integralistas e colocá-los para correr, né? Bom, essa diferença, categoricamente, entre Bangu e o grupo do CR de São Paulo, isso aqui, há um detalhe importante, segundo a literatura que pesquisou mais, né? As forças que se reorganizavam nesse momento, havia mais forças organizadas no grupo ligado à Saqueta e ao CR de São Paulo, e que também tinha força em mais 7 regionais, do que o grupo que estava ligado a Bangu. Só que ambos, nesse momento ainda, a proposta do Saqueta tinha claro que essa política proposta por Bangu era a direita, mas Saqueta e seus companheiros não tinham ainda rompido com a concepção mais geral do stalinismo, ainda se reivindicavam da Internacional Comunista. 10 minutos, viu, Zezó? Então, e aí o que vai acontecer? Vai haver um esforço do Bangu, que está em primeira e minoria, vai recorrer de todas as formas à Internacional Comunista, que nesse momento era um aparato dirigido pelo stalinismo, que inclusive tinha brasileiros lá, que seguiam disciplinadamente, como Fernando Lacerda, por exemplo, que seguiam disciplinadamente a linha de Stalin, e que, frente ao caso do Brasil, depois de um curto período, perceberam que o grupo de Bangu era mais coerente naquilo que eles buscavam para a sua estratégia. Então, rapidamente, começaram a se posicionar em apoio ao grupo do Bangu contra o grupo do Saqueta. E aí fizeram valer todo tipo de método stalinista, né? Calúnias, favorecer setores, até que, finalmente, quando o Saqueta não aceita, Saqueta e todo o grupo não aceita o predomínio das posições de Bangu, a Internacional vai diretamente, empodera, chama quadros, inclusive, para disputar Rio, São Paulo, e empodera o setor do Bangu e passa a classificar, já nesse momento,
todo o grupo, todo o setor dissidente vinculado ao CR de São Paulo, por exemplo, Ferreira Lima, Saqueta, todos eles de trotskistas, né? E, para culminar tudo, há uma expulsão sem nenhuma discussão na base, essa expulsão acertada desde Moscou, que é executada pelo Bangu e pelos seus aliados, e eles decidem isso e publicam no jornal do PC, no Jornal da Internacional, e falam pela rádio, levando a uma onda de prisões que vai acabar prendendo todo um setor de dirigentes que questionavam, muitos quadros, desarticulando, e acaba, inclusive, se voltando contra o próprio líder Bangu, que havia sido referendado pela Internacional, que também vai haver uma onda de prisões também envolvendo o PC. Vai ser ou seja, daquela situação difícil que tinha se dado após a derrota do Putin e o golpe de Estado Novo, que tinha sido em 1937, um ano depois, essa intervenção com métodos stalinistas e tal, faz com que a crise seja muito maior, se percam dezenas de quadros, centenas sejam presos, né? E claramente há um retrocesso global no PC, né? Eu só queria destacar que se mostra bem aí os métodos stalinistas na Internacional aqui a serviço de conformar uma ala claramente identificada com o programa da Revolução Democrática e com a burguesia, com força motriz dessa revolução, abençoada pela direção da Internacional Socialista. Isso ficou tão marcado na história do partido que, por um lado, 10 anos depois, isso foi em 37, 38, quando depois que o PC volta à legalidade, cai a ditadura Vargas, pós-Segunda Guerra Mundial, quando Jorge Amado, que foi o escritor Jorge Amado, que foi deputado pelo Partido Comunista, vai escrever um livro Subterrâneo da Liberdade. Uma coisa importante, Saqueta, depois de todo um processo, acaba, aí sim, em final de 38, assume as posições da Quarta Nacional e vai se juntar a um núcleo que vinha de antes do grupo de Mário Pedrosa, o POL, e fundar o PSR, Partido Socialista Revolucionário, que vai ser a primeira seção da Quarta Nacional e vai militar por muitos anos aqui no Brasil. Bom, em 54, quando publica-se o Subterrâneo da Liberdade, ou seja, 15 anos depois, 17 anos depois dessa cisão, expulsão e denúncia pública, o Jorge Amado, que faz um romance, entre aspas, né, sobre o processo do PC, dedica capítulos a denunciar a Saqueta e utilizando com um péssimo gosto de usar o nome do personagem dele, de Saquila, né, como um sujeito detestável, um agente do imperialismo, um sujeito lamentável. As calúnias continuam 15 anos depois e, por isso, é importante saber por que é importante trazer isso aqui? Porque isso foi muito importante para aprofundar a crise, para que os métodos stalinistas, no caso, destruíssem uma alternativa que estava se colocando para dar um outro caminho para o partido e para impedir que o PC pudesse romper, o PC brasileiro romper com a estratégia e, portanto, dar uma outra saída revolucionária para o Brasil. Fico por aqui. Obrigado. Obrigado. Lembrando, então, que a gente está aqui no terceiro episódio, né, dessas lives, né, sobre os 100 anos de comunismo no Brasil. Hoje a gente está com a live anos 40 e 50, o PCB apoia os governos burgueses. Estão pedindo para todo mundo, né, puder dar um like na nossa live, tá assinando o canal do PSTU, e também quem quiser depois registrar comentários ou perguntas, a gente depois vai, né, no chat, depois a gente vai passar então para os participantes aqui da live.
Vou passar agora a palavra para o Bernardo Cerdeira, que vai falar, então, do apoio aos governos Vargas e Dutra e da cassação do PC e do PCB em 47. Marco Cury, bem-vindo às nossas lives. Bom, como o Recupero falou, eu vou abordar um salto, vamos dizer, uma mudança de qualidade da política do PC, que passa dessa teoria de apoio à burguesia nacional na Revolução Democrático-Burguesa, como se o Brasil fosse um país feudal, passa dessa teoria para uma prática de apoio aos governos burgueses, inclusive ditatoriais, que é o que vai marcar toda a trajetória depois do PCB. Bom, isso começa no contexto que a gente está analisando aqui da década de 40, um contexto internacional, estava deflagrada a Segunda Guerra Mundial, né? Depois do pacto Hitler-Stalin, que durou de 39 a 41, Hitler rompe esse pacto e invade a União Soviética, né? E se constitui, então, a aliança da União Soviética com os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos tinham entrado na guerra. A partir daí, a orientação para todos os partidos comunistas do mundo era fazer uma frente democrática antifascista em defesa da União Soviética com todos os governos que rompessem com o eixo, tá? Ou seja, subordinando os trabalhadores aos governos burgueses. Em 43, o Stalin dissolve a Terceira Internacional, um sinal de boa vontade em relação aos aliados, a Churchill e a Roosevelt, para tranquilizá-los de que a União Soviética não queria fomentar a Revolução Mundial. E passa a estabelecer, sim, a coexistência pacífica com esses imperialismos. Isso era a política fundamental. No Brasil, o PC começava a se reorganizar, o PCB, a partir da Conferência da Mantiqueira, em 1943. E a principal política do setor que se reorganizava em torno da CENOP, que é o Comitê Nacional de Organização do Partido, né, era a união nacional em torno do governo Vargas contra o nazifascismo. O governo Vargas era uma ditadura odiosa, tremenda, que tinha sido responsável por matar centenas de operários e militantes comunistas. Mas essa aliança não era só militar, que a gente poderia até discutir uma aliança militar. É muito discutido isso para entrar na guerra, para combater o nazifascismo militarmente, etc. Mas a União Nacional que o PCB pregava era uma União Nacional com o comando de Vargas, sob Vargas, para a vitória na guerra e também para a paz. Os trabalhadores deveriam deixar de lado, né, a luta por liberdades democráticas, deveriam abrir mão das greves, inclusive do objetivo do socialismo, né, e para apoiar a União Nacional com Vargas. E, inclusive, eles chegavam ao ponto de dizer que deveria se apoiar, que os trabalhadores tinham que apoiar a palavra de ordem do governo Vargas, que era produzir mais e melhor. Ou seja, tem que se fazer a unidade do povo e do governo, e parte dessa unidade do povo e do governo era a batalha da produção. Batalha da produção que estava ligada ao esforço de guerra, tá? Então, as críticas a Vargas eram rotuladas pelo Partido Comunista como preconceito, tá? Ou seja, eles diziam os preconceitos não devem prejudicar os interesses da pátria. Isso significava deixar de lado as críticas à ditadura, à falta de liberdades democráticas e etc. Ele dizia que todos tinham que se unir numa tal Liga da Defesa Nacional, né? Inclusive a burguesia, todas as classes. Os que eram contrários à União Nacional com Vargas eram qualificados como traidores, quinta-colunas e trotskistas, como do mesmo jeito que falou o Zezoca. Inclusive os trotskistas, que tinham sido delatados no período anterior, eram acusados de ser os delatores.
calúnias, ou seja, foram delatados e eram acusados de delatores, né? Bom, isso foi uma política durante a guerra, mas em 1945 mudou o contexto internacional, porque a União Soviética e os aliados, a União Soviética principalmente foi conduzindo a vitória contra o fascismo, tá? Na guerra contra o exército nazista. O Brasil entrou na guerra em 1944 e Vargas começa a promover uma abertura política. Em abril de 1945, já quase no fim da guerra, ele dá uma anistia aos presos políticos, inclusive liberta Luiz Carlos Prestes, tá? E legaliza os partidos políticos. A partir daí, a política do PCB vai ser muito mais clara. Sob a condução do Prestes, o PCB se coloca contra o afastamento de Getúlio do governo, né? É sintomático, é ilustrativo ver a declaração de Prestes. O Prestes diz: o governo preferiu ficar com o povo. Inclusive, um dos dirigentes mais importantes do Partido Comunista Brasileiro, que era o Carlos Marighella, na Tribuna Popular, que é o jornal legal do PC, ele diz: temos que apoiar Vargas para ele acabar com o integralismo, com o salazarismo e com o trotskismo. Tá? Ou seja, o trotskismo era colocado como sendo a direita, né? E o PCB, com esse ataque a todos esses setores, o PCB se lança na política de apoiar Getúlio a partir do apoio a um movimento que se chamou queremismo, que era um movimento que clamava por uma constituinte, mas com Getúlio, ou seja, que Getúlio se mantivesse no governo, né, e que a constituinte se desse sob o governo de Getúlio. O PCB, no segundo semestre de 1945, se soma à campanha queremista, né? E, inclusive, alguns dirigentes, como Pedro Pomar, por exemplo, escreve também na Tribuna Popular que o partido tinha um compromisso com a mobilização popular da Constituinte com Getúlio. É importante que se diga o seguinte: esse apoio a Getúlio durou até o fim de 1945, até quando Getúlio é deposto, né, pelos militares, e sobe um governo provisório de José Linhares, que encabeça o processo eleitoral para a presidência em dezembro de 1945. Nas eleições de dezembro de 1945, o PCB teve um resultado excelente, tá, podemos dizer, muito importante. Elegeu 14 deputados para a Constituinte, elegeu Prestes senador e o candidato Inhedo Fiuza, que era um ex-prefeito de Petrópolis, inclusive era amigo de Getúlio, tá, obteve quase 10% dos votos. Para um partido operário que estava saindo da clandestinidade, um grande resultado. Houve, talvez, a melhor chance do PCB se transformar num partido operário de massas. E por que isso não aconteceu? Muitos historiadores dizem que foi por causa da cassação do registro, e, evidentemente, isso teve a cassação do registro e dos deputados do PC, isso teve um resultado profundamente negativo. Mas eu acho que a explicação é mais profunda do que isso. Por quê? A política do PCB, a partir do pós-guerra, ou seja, se centrava tanto na questão da paz, na defesa da União Soviética e na defesa da própria legalidade do PC. Isso é importante para ver qual era a estratégia do Partido Comunista em relação à classe operária e em relação ao regime político. Em relação ao regime político, o PCB defendia, e falava isso em todos os jornais, discursos, etc. A política era de ordem e tranquilidade, né? E em relação à classe operária, surpreendentemente, a política era contra as greves e a política de apertar os cintos diante da carestia. Isso já vinha desde que Prestes saiu da prisão. Por exemplo, a política do PC para os sindicatos. No discurso de Prestes, em maio de 1945, ele dizia: precisamos transformar os sindicatos na garantia máxima de ordem interna, né?
E a classe operária pode ajudar o governo dos patrões a encontrar soluções políticas rápidas, eficientes para os graves problemas econômicos atuais. Soluções políticas, não mobilização, não organização, não greve. Tá? E o PCB se justificava com essa política que o Zé Velmovic falou, da Revolução Democrática Burguesa e apoio à burguesia nacional. Eles diziam, por exemplo, Prestes dizia, na situação atual do Brasil, a salvação da classe operária é o desenvolvimento do capital. E Marighella falava, sem união do proletariado com a burguesia progressista, nada é possível. Então, o centro é a justificativa teórica para apoiar os governos burgueses e para conter as mobilizações operárias. Por quê? A partir de 45 e principalmente de 46, começou uma onda de greves. E o PC já tinha todos os seus deputados na Constituinte. E o PC, sistematicamente, o PCB se colocou contra as greves. Chamava a uma cooperação entre a classe operária e a patronal, que os conflitos se solucionassem pela via pacífica, chamava a modernização da produção e que os trabalhadores deveriam apertar os cintos. Inclusive, dirigentes do PC, que eram dirigentes, tinham sido dirigentes sindicais, como João Amazonas, né? Ele dizia que as greves eram uma conspiração tenebrosa dos reacionários. Então, eu dizia, o proletariado se defendeu, na tribuna popular sempre, né? O proletariado se defendeu apertando o cinto na barriga vazia. Não caiu na armadilha dos reacionários, graças à ação dos líderes comunistas. Quer dizer, o que ele queria dizer? Que as greves eram uma provocação para que houvesse reação dos setores reacionários. Depois, num segundo momento, os comunistas se colocam à frente ou dentro de alguns movimentos grevistas, mas sempre para controlar esses movimentos, tá? Porque prevalecia a palavra de ordem, ordem e tranquilidade, que, na verdade, era uma tentativa do PCB ser aceito num novo regime democrático burguês, preservando a legalidade. Só que a conjuntura internacional e nacional estava mudando. Tá? A partir de 46, começa a Guerra Fria. Na verdade, a declaração de Churchill começando a Guerra Fria nos Estados Unidos, em Fulton, né? E o governo Dutra começa a atacar o PCB. Né? Há uma proposta de ilegalização, de caçar a legalidade do PCB, que só vai prosperar no ano seguinte, né? Mas o PCB, desde o princípio do governo Dutra, propõe um governo de união nacional. Com Dutra, com a UDN, com os partidos democráticos, eles diziam, sem os generais fascistas, e inclusive com o PSD, que era um partido social-democrático criado por Vargas, um dos dois partidos que Vargas criou, o outro era o PTB. Né? E eles diziam, justificavam da seguinte maneira, eles diziam, a maioria democrática do governo Dutra, segundo eles, Dutra tinha um governo de maioria democrática, mas que não esmagava os reacionários, ou seja, se negava a varrer os setores reacionários, restos fascistas do governo, como eles chamavam. Tá? Então, eles diziam o seguinte, nós temos que dar apoio a todos os atos democráticos do governo Dutra. E fazer vários apelos a Dutra para que afastasse os setores fascistas do governo. Mas era o apoio, de novo, aí a Dutra. E nós vamos ver que esse apoio se manteve, mesmo quando o PCB estava ameaçado de ser ilegalizado. Tá? Essa política de apoiar sistematicamente governos burgueses se estendeu, inclusive, às eleições estaduais de 1947, onde o PCB apoiou, incrivelmente, para governador de São Paulo, o político Adhemar de Barros, né, que era um populista de direita, para quem conhece um pouco da história, né, que apoiava o governo Dutra, né, e foi apoiado pelo PCB. Inclusive, o PCB elegeu 2 deputados estaduais pelo PSP de Adhemar de Barros. Tá? Agora, depois,
começam as ameaças e o processo, né, de cassação do PCB. Mas mesmo nesse contexto, sob ameaça de cassação, o PCB continua a apoiar todos os atos democráticos do governo Dutra, né? Eles diziam que eles criaram uma teoria de que esses restos fascistas, segundo eles, impediam Dutra de tomar medidas populares. E eles fizeram, os deputados do PC faziam inúmeros apelos a Dutra, tá? para que não tomasse a medida de cassação, e dizendo que apoiariam Dutra se ele tomasse atos democráticos. Por exemplo, eles diziam na Tribuna Popular, diante desse quadro, né, o Comitê Nacional apelou para a União Nacional em Defesa da Constituição e reafirmou o apoio ao governo Dutra, desde que ele encaminhasse medidas democráticas e respeitasse a Constituição. Estou lendo uma citação do jornal do PC, Tribuna Popular. Além disso, eles diziam, num outro editorial, um pouco depois, em maio de 47, apelamos que a classe operária e os patrões se unam a fim de dar ao governo Dutra o apoio popular capaz de fortalecê-lo para resistir às pressões imperialistas e às maquinações golpistas. Como se Dutra tivesse alguma possibilidade de resistir às pressões imperialistas. Dutra era um governo totalmente pró-imperialista, né? E, inclusive, já estava planejando uma repressão ao movimento dos trabalhadores e etc. Tá? É interessante que, dentro disso, o PCB não mobiliza contra as cassações do próprio PC e depois dos deputados. Eles confiaram que o regime não iria cassar o partido, né? E essa a consequência da política de ordem e tranquilidade, né? Tentaram impedir com discursos, medidas jurídicas, apelos a determinados setores democráticos e etc. Tá? João Amazonas, inclusive, chega a apelar a um governo de união, de confiança nacional. E Prestes, no último discurso, que já é o último discurso antes da cassação do mandato, ele diz o seguinte: estamos dispostos a colaborar com todos, inclusive com o general Dutra, desde que este queira voltar à Constituição e à democracia. Bom, Dutra não ligou muito para esse apelo, né? Ele suspendeu o funcionamento da Central-Geral dos Trabalhadores Brasileiros, interveio nos sindicatos dirigidos pelo PC, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro do PCB, que entrou para a clandestinidade. Bom, como conclusão, porque eu estou vendo que o meu tempo já está aí caminhando para o final. A cassação provavelmente não poderia ser evitada, porque a correlação de forças não permitiria isso. No entanto, o PCB pagou um preço de quê? Da política de ordem e tranquilidade, ou seja, de apoio ao regime burguês, tá? Pagou o preço de conter as massas operárias, inclusive que no movimento sindical os trabalhistas ganharam força por causa dessa passividade, dessa política traidora do PCB, tá? Pagou o preço de conduzir a classe operária ao apoio e à confiança nos governos de Getúlio Vargas, de Dutra, a candidatos burgueses como Ademar de Barros, e, inclusive, o próprio Edo Fiuza era um candidato era um candidato burguês, que vinha grande amigo de Dutra, tá? E também de dizer para a classe operária, que isso chegou a ser o cúmulo, que a classe operária deveria apertar os cintos, que é uma expressão literal usada por vários dirigentes do PCB, né? Ou seja, que deveria aguentar a carestia e as políticas contra os trabalhadores de Vargas e de Dutra, e deveria produzir e produzir mais, né? Com essa política, era impossível uma resistência de massas à cassação do PCB, à cassação dos mandatos, e isso não permitiu que setores de trabalhadores, setores populares, defendessem a legalidade do PCB, que essa foi a realidade, foi uma cassação sem pena nem glória. Nenhum setor de massas, nem os grandes sindicatos, nenhum deles defenderam essa cassação, e isso cortou pela raiz uma possibilidade
de ouro, digamos assim, de haver um grande partido operário de massa no país, comunista, né? E isso teve que ver com uma política de, mais do que conciliação de classes, nós podemos dizer uma política de total subordinação aos piores governos burgueses, inclusive ditatoriais, né? Como uma política sistemática, que depois nós vamos ver que se transferiu ao governo Juscelino Kubitschek, ao governo de Jango, e depois aos governos do MDB. É alguma coisa que marca completamente a história do PCB nesses 100 anos. É isso. Muito bem, Bernardo. Então, tem gente que acha que esse discurso do governo em disputa é coisa nova, mas, né, é um velho argumento aí, né? Bom, exatamente. Dando então, né, prosseguimento à nossa live aqui sobre os anos 40 e 50, né, dessa série sobre os 100 anos do comunismo no Brasil. Lembrando todo mundo que pode deixar perguntas e questões aí no chat, que depois a gente vai passar aqui para a mesa. Então, vou passar a palavra para o Márcio Cury, que é um historiador, né, e pesquisador, historiador da história do PCB e da Internacional Comunista, que vai falar sobre o giro à esquerda na Guerra Fria. Tudo bem. Olá. Olá para todos. Esse período de 1947 a aproximadamente 1955, ele é um período bastante rico do ponto de vista, inclusive, de documentação do PCB e do stalinismo no Brasil. Ele é um período que se caracteriza pela Guerra Fria, o início da Guerra Fria, e a completa submissão do PCB a Moscou e a criação de um novo relacionamento, na verdade, político entre o PC brasileiro e Moscou. Esse período também é caracterizado por um giro à esquerda, mais um dos giros, na verdade, que o PCB vai fazer ao longo de toda a sua trajetória. Ele é um giro à esquerda que, na verdade, ele é à esquerda dentro da sua forma, porque o PCB ele rompe com o período anterior de aliança com os governos, e apoio aos governos, a unidade nacional, e, na verdade, é um giro à direita com a sua política, porque, pela primeira vez, de forma bastante clara, de forma bastante exposta, o PCB vai colocar dentro do seu programa a necessidade de uma aliança de classes e a criação de um novo governo com a participação da burguesia nacional, incluindo dentro do seu programa a defesa da indústria nacional e a defesa dessa burguesia nacional dentro do seu novo governo. Então, é um período em que, apesar da forma, o PCB, na clandestinidade, vai dar o seu giro à esquerda, ele, no conteúdo, é um giro à direita colossal. Nem no período da Aliança Nacional era tão exposto assim a política nacional do PCB de aliança de classe. Bom, qual é a conjuntura que a gente tem em 1947? Bernardo acabou de falar, né? A gente finaliza a Segunda Guerra Mundial, ela terminou, e a gente começa o período de Guerra Fria, né? Com a doutrina Truman, com os planos Marshall de recuperação econômica da Europa, e a União Soviética atravessa um período de reconstrução, porque ela sai da Segunda Guerra Mundial, e dentro desse período de reconstrução, ela, apesar de continuar fazendo o apelo à paz, à unidade dos povos, à defesa da democracia, ela começa, obviamente, a ser incomodada e a ser atingida por uma política imperialista americana de defesa do capitalismo na Europa. Então, ela, na prática, se choca com a defesa do imperialismo, dos interesses do imperialismo dentro da Europa. Qual é a resposta que Moscou dá para tudo isso? Moscou dá uma resposta em 1947, que é a criação do Cominform. O que é o Cominform? Né? Que é o Bureau de Informações dos Partidos. A Internacional Comunista ela havia sido dissolvida em 1943, né? Ou seja, toda a atividade da Internacional Comunista, a centralização dos partidos comunistas, ela foi dissolvida por decreto em 1943, mas devido à Guerra Fria e os ataques do imperialismo, o Moscou resolveu recriar um centro
na verdade, de discussão, de debates entre os partidos comunistas para tentar orientar os partidos comunistas para essa nova linha política. O PCB ele passa, na verdade, a ser uma correia de transmissão da linha política de Moscou de forma quase que inédita, porque até então, as relações com Moscou se davam através de pequenas viagens, se davam através de cartas, através de documentos e resoluções que eram mecanicamente aplicados no Brasil, como nós já vimos, mas ela agora passa a ter uma integração muito maior, né? Quer dizer, Moscou tem em contato com o Brasil, com os demais PCs, agora ela tem rádios, o PC brasileiro cria uma revista chamada Problemas, e que nessa revista passa a reproduzir artigos de todo o stalinismo, artigos de Stalin, artigos dos dirigentes stalinistas europeus, enfim. Então, essa submissão ela se dá de forma muito mais categórica, e essa correia de transmissão ela se dá de forma muito mais muito mais importante, né? Muito mais com peso maior, um peso político muito maior. Bom, nesse processo, o giro que ocorre dentro dos países e dentro dos PCs e no Brasil, pressionado pelo governo Dutra, né, pela repressão do governo Dutra, o PC ele cogita e apoia o governo Dutra, o governo Vargas, e toma realmente uma contraofensiva violentíssima, né? Então nós temos uma conjuntura nacional e internacional de contraofensiva, e o PC passa no Brasil a aplicar a mesma política de Guerra Fria. Qual é a política que o Cominform, na verdade, realizou com relação à Guerra Fria? Era a defesa e a unidade, nesse momento, contra exatamente o imperialismo. Então, mecanicamente, mais uma vez, se aplica no Brasil a tese de Moscou de que era necessário agora, no Brasil, uma frente de todos contra exatamente o imperialismo. E a coisa é tão mecânica que, para vocês terem uma ideia, já em 1947, Marighella, que era deputado na Constituinte, por exemplo, ele faz uma declaração que é absolutamente impressionante e marca o que é a defesa que é o início desse novo período, desse giro do PCB. Ele fala o seguinte: os que pensam que a contradição dominante é entre o capitalismo e o socialismo laboram em erro. A contradição dominante, no momento, situa-se entre o imperialismo yankee de um lado e de outros povos coloniais, o povo americano e as próprias nações capitalistas que passaram, no após-guerra, a depender da América do Norte, a exemplo da Inglaterra, França e Itália. Nossa política, portanto, é a da resistência a tudo e a todos os que facilitam a ação do imperialismo. Então, esse giro do PCB, que passa para um processo de clandestinidade, é um processo de clandestinidade forçado, inclusive, quer dizer, o PCB ele não adota ações semi-clandestinas, porque, apesar da repressão, praticamente toda a direção do partido vai para a clandestinidade, presta a ser mantido clandestino por praticamente quase 10 anos durante todo esse período, né? O stalinismo procura, nessa fase, defender as ações, por exemplo, do PC, afirmando que Prestes não tinha contato com o conjunto do partido, que as elaborações eram do Diógenes Arruda, que era o secretário-geral nesse período, mas, na verdade, nós vamos ver que isso é uma falácia, né? O Prestes ele é o corresponsável, o responsável principal por praticamente toda a elaboração desse giro do PCB durante esse período. Bom, o início do giro ele se dá em 1948, inclusive por um documento do próprio Prestes, chamado Como Enfrentar os Problemas da Revolução Agrária e Anti-Imperialista. E como não poderia deixar de ser, em cada novo giro do PCB se faz uma autocrítica do período anterior, né? Justificando que o período anterior estava completamente errado e que, portanto, o período atual é que é o período correto. A autocrítica do Prestes, um documento publicado, inclusive, na revista Problemas, ele diz o seguinte: os últimos acontecimentos políticos, e particularmente a análise mais aprofundada, tanto da situação mundial como da nacional, nos levaram a compreender a necessidade de uma viragem em nossa linha política, né? Ou seja, ele categoriza uma nova linha política necessária para aquele momento, e ele afirma que uma apreciação crítica e autocrítica, dizendo: caímos no exagero de ver em qualquer greve ou movimento de massas espontâneos uma provocação perigosa.
quando as massas espontaneamente se lançavam à luta, eram os comunistas que delas fugiam ou elas afastavam da luta em nome da ordem. Ou seja, o giro realizado nesse período ele começa com uma autocrítica do período passado. Por quê? Porque o período passado era exatamente o período em que era necessário, era um período de união nacional, né? Era um período de paz e unidade, era o período de apertar os cintos em defesa da unidade com o Getúlio Vargas, e no momento atual de Guerra Fria, Dutra já é reconhecido, depois que o PCB vai para a clandestinidade, depois que o Dutra reprime violentamente e que o PCB é cassado e vai para a ilegalidade, ele caracteriza o governo Dutra como principal aliado do imperialismo, caracteriza o governo como um todo, ou seja, ele, ao contrário das caracterizações do Vargas, e até mesmo do período da legalidade do Dutra, em que ele identificava setores progressistas, setores reacionários, setores fascistas dentro dos governos, ele agora caracteriza o governo Dutra como um todo, como um governo agente do imperialismo. O Dutra é eleito como inimigo principal dos comunistas no Brasil, e a tarefa agora dos comunistas é exatamente uma nova unidade, mas essa nova unidade agora era a nova unidade que passasse pelo anti-imperialismo, e a unidade contra o anti-imperialismo agora passava por todos os setores populares, incluindo a burguesia nacional, numa luta contra exatamente o governo e contra o fascismo no Brasil. Então, essa confusão política e teórica, né, quer dizer, um giro à esquerda em que o PC vai propor uma luta contra o governo, identifica esse governo como fascista sanguinário, inclusive, nos documentos do PCB, ela tem uma contradição em que, na prática, chama a unidade de ação da burguesia nacional dentro dos seus documentos. Bom, isso foi em 1947, quando começa o giro, quando Prestes fala, quando Marighella dá as primeiras declarações. O giro continua em 1950, com o Manifesto de Agosto, um documento do Prestes, inclusive, ele como principal protagonista da elaboração desse giro. O Manifesto de Agosto, Prestes propõe, em 1950, a criação de uma Frente Democrática de Libertação Nacional. E esse documento ele é seguido de uma série de propostas políticas de radicalização. Ou seja, ele chama exatamente os comunistas para partirem para uma ofensiva radicalizada contra o governo, porque essa era a única forma de romper com esse governo, era a única forma de criar uma frente anti-imperialista, porque Dutra era o principal representante do imperialismo no Brasil. Bom, em 1950 tem eleições, Getúlio Vargas vence as eleições novamente, o PCB chama o voto em branco, ele caracteriza agora Vargas como o principal agente do imperialismo. A confusão teórica é tanta em que no primeiro governo em que o PCB ele chama a defesa da política de Vargas, chama a apoiar o governo, né, pelo militarismo de Vargas e o armamento do Brasil, a entrada do Brasil na guerra contra o eixo, ele agora vai caracterizar o governo Vargas como agente do imperialismo, num momento em que o governo Vargas exatamente vai realizar uma série de políticas consideradas como nacionalistas, consideradas como industrialistas, consideradas como em defesa realmente do Brasil, com o seu aspecto nacional, e ao invés de realmente ter Vargas como seu principal representante, né, da sua política de defesa do nacionalismo, do industrialismo, o PC caracteriza esse governo como representante do fascismo. Bom, há uma pequena ruptura do PC em 1950, que rompe realmente com esse sectarismo, o setor pequeno é expulso do PC nesse período. Vargas, em 1954, ele se suicida, né, o crime da Toneleiros, em que a pressão política sobre a renúncia de Vargas era grande, que ele se suicida. Era um governo absolutamente muito popular, as massas saem, a população sai às ruas no cortejo fúnebre do Vargas, começam a depredar jornais que eram contra o governo, que acusavam o governo Vargas. Em Porto Alegre, a sede do jornal do PCB ela é praticamente depredada, o povo entra nas sedes dos jornais, incluído o jornal do PCB, que chamava Vargas de fascista. O PCB, numa atitude
incrível. Chama a recolher os jornais que estavam nas bancas, né, que eram jornais que o PCB mantinha no processo de ilegalidade, porque ele caracterizava o governo, chamava abaixo o governo de traição nacional de Vargas. Então, para não se enfrentar com o povo que saudava Vargas nesse período, chama a recolher os jornais. E após esse período, o PCB, em novembro de 54, logo após a morte, o suicídio de Vargas, ele começa o seu 4º Congresso Nacional. O 4º Congresso Nacional do PCB foi realmente um fenômeno do ponto de vista da sua elaboração política. Primeiro porque é um congresso marcado pelo chamado mandonismo, né? Quer dizer, a direção do Arruda Câmara, ela praticamente intervém nos núcleos, intervém nas células, cria células fantasmas para eleger seus delegados. Praticamente todos os principais dirigentes do PCB que escreveram literatura a respeito desse período falam que realmente muitos casos em que eram nomeados como membros para participar do Congresso. E esse Congresso ele vai votar, né, a concretização desse giro de esquerda com uma política de direita. Ele vai votar um projeto de programa que foi remetido ao Partido Comunista Russo, aprovado e alterado pelo Partido Comunista Russo e enviado para as células do Partido Comunista Brasileiro como se fosse uma grande elaboração aprovada pelo PCUS, né? Bom, para concluir, o Congresso, quais foram as principais resoluções do Congresso? A primeira delas é relativa à caracterização, em que mantém-se a caracterização de que o Brasil é um país feudal, colônia do imperialismo, principalmente o americano, e que era necessário uma revolução democrático-burguesa. Então, o etapismo ele se mantém de forma muito mais forte do que era elaborado nos períodos anteriores. E a resolução com relação à unidade contra o imperialismo, que pela primeira vez de forma categórica, inclui a burguesia nacional como uma aliada do proletariado nessa luta contra o imperialismo. A resolução ela é o seguinte, para vocês terem uma noção. O Brasil necessita de outro governo, de um governo efetivamente do povo, legítimo representante das mais amplas camadas progressistas e anti-imperialistas, capaz de realizar a transformação democrática da nação. O Partido Comunista do Brasil está convencido de que as transformações democráticas que nosso povo necessita e almeja só podem ser alcançadas com um governo democrático de libertação nacional, governo de coalizão do qual participem, além da classe operária, os camponeses, a intelectualidade, a pequena burguesia e a burguesia nacional. Então, é a primeira vez que, de forma categórica, o PCB escreve no seu programa a sua aliança de classes com a burguesia nacional. E, dentro do programa econômico, existe a proposta de liberdade e iniciativa para os industriais e defesa da indústria nacional, com a proibição de importação de produtos que prejudiquem as indústrias existentes ou dificultem a criação de novas indústrias. Esse é o programa inclusive, foi lançado, publicado na revista Problemas do PCB, que era o órgão do PCB durante esse período, durante 5 anos. Então, é um documento o programa aprovado nesse 4º Congresso do PCB, e esse giro ele vai se materializar em um discurso radical, né, pela tomada de poder, e, ao mesmo tempo, essa tomada de poder é uma aliança com a burguesia nacional, setores da burguesia nacional contra o imperialismo. A conclusão disso, nesse Congresso, é que, nas eleições de 1955, apesar de todo esse discurso esquerdista, né, de necessidade da classe trabalhadora romper com os governos fascistas, o PCB vai apoiar Juscelino Kubitschek, que foi o PSD, foi ex-governador de Minas Gerais, e vai chamar o apoio ao Juscelino Kubitschek claramente, né? Nas próprias palavras do Prestes, ele fala que o suicídio de Vargas nos levou a refletir sobre nossas posições e decidimos abandonar as teses esquerdistas e passamos a discutir o apoio a Juscelino Kubitschek. Então, a concretização desse giro do PC vai, a partir desse período, se transformar no apoio às candidaturas burguesas, com o ideal de constituir essa frente nacional com a burguesia nacional, claramente com a burguesia nacional, constituir essa revolução por etapas no Brasil, a aliança com a burguesia nacional.
Muito bem, então, dando continuidade aqui à nossa mesa, vou apresentar aqui para todos algumas questões que foram colocadas. Também vou aproveitar para colocar algumas coisinhas, né? O André Bucaresc está perguntando sobre o papel do Saqueta, né? Tá lembrando do papel do Saqueta no enfrentamento com os fascistas na Praça da Sé, né? Também seria legal a gente colocar, né, perguntar para o Zé Vilmovic um pouco mais da divergência do Saqueta, né? Se você pudesse aprofundar um pouco essa questão da divergência entre o Saqueta e o grupo do Bangu, né? Esse debate que vai levar, então, à cisão do partido, né? Ainda o Marighella, o Bucaresc também está lembrando, né, acho que foi falado também dos métodos que o Marighella usa, né, contra o Saqueta, né? E também está perguntando se não surgiu nessa altura aí a ideia da União Nacional em torno da burguesia, que o Márcio também estava falando agora. A gente podia até perguntar, né, para a mesa, afinal, essa burguesia nacional anti-imperialista existe ou existia, né? Fica então aqui uma pergunta aqui meio provocativa para a mesa, né? O Alejandro Iturbi está lembrando, né, que a política aplicada pelo PCB no Brasil refletiu a virada desde o chamado terceiro período da Frente Popular, né, proposto na Internacional Stalinista pelo búlgaro Dimitrov, né? A Giovana BC está lembrando que a política do PC chileno recente, né, abandonando a bandeira do Fora Pinheira, até que ponto aí tem uma semelhança ou não com isso, né? O que mais temos aqui? Deixa eu ver, temos mais umas perguntas. O Elvio Mariano está perguntando qual que é o papel dos intelectuais vinculados ao PCB no período, em especial os escritores e historiadores vinculados, né, ao partido. Muito bem. Acho que são essas as principais questões que foram colocadas. Eu também tenho mais uma, né, sobre o governo Vargas, né? A gente sabe que o governo Vargas tem um elemento importante, que é a criação da Petrobras, né? Então, queria perguntar como é que foi esse processo aí, como é que, né, se deu essa discussão, né? Então, vou passar a palavra, podemos seguir a ordem de apresentação, passar a palavra para o José Vilmovic. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada já, né, com as questões e já também com eventuais comentários finais. Aí podia ser uns 10 minutos. Pode ser assim? Então, eu vou me ater mais às perguntas que se direcionaram ao processo de 37 e 38, deixar para os meus companheiros, para o Cury e para o Bernardo, os outros temas. Então, primeiro, é verdade o que o Buca perguntou, né? É muito interessante esse processo de aproximação do Saqueta a uma posição mais de esquerda, né? Que levou depois ele a se enfrentar com a direção do PC e da Internacional. Realmente teve elementos, ou pelo menos a ação comum, que a famosa Revoada das Galinhas Verdes, né? Foi uma ação organizada em frente única entre os trotskistas da época, né? O grupo da Liga Comunista Internacionalista, do Mário Pedrosa, Fulvio Abramo e outros, né? Que, junto a militantes sindicais, anarcossindicalistas, e conseguiram, inclusive, atrair, né, os dirigentes regionais aqui do PC para uma ação comum que acabou derrotando, na prática, na luta de rua, aos integralistas que estavam tentando
amedrontar o movimento, tomar o controle das ruas em 1934, final de 34. Então, o Saqueta se destacou nesse processo. O Saqueta tinha uma relação muito forte com alguns sindicatos paulistas, em particular com os gráficos, não só, mas em particular com os gráficos, e tinha boas relações com o movimento operário existente na época, né? Então, bom, ele, em 35 em diante, começa a ter uma diferença com a linha que esse setor do Bangu, do Lauro Reginaldo da Rocha Bangu, tenta impor, que é deixar formalizado que a estratégia do Brasil passa por uma aliança em que a burguesia seja uma força motriz, ou seja, o proletariado tinha que se submeter à direção dessa pretensa burguesia nacional, anti-imperialista, libertadora que existiria no Brasil, que era a linha da Internacional Comunista, né? Que nunca existiu. Em todos os processos que houve no Brasil, foi demonstrado, e depois vai se demonstrar também em 45, 64 e até o dia de hoje, que a burguesia nacional brasileira é totalmente submetida ao imperialismo, não tem nenhum projeto estratégico de romper e construir um país independente. Bom, no primeiro momento, o Saqueta tem essa diferença, mas ele ainda não tem uma visão clara, categórica, contra a visão da Terceira Internacional, né? Vai ser o processo concreto que vai... Inclusive, há uma questão tática entre final de 36 e 37, quando ele já começa essa disputa com o Bangu, que houve um momento em que se convocou, o Getúlio Vargas, antes de decretar o Estado Novo, chegou a comunicar que iria convocar uma nova eleição para presidente, porque ele já estava se estendendo no mandato, né? Que ele se impôs ao país a partir de 30. E havia duas candidaturas, ambas burguesas, né? A posição do Bangu era diretamente apoiar as candidaturas. A posição do Saqueta não era essa, mas era colocar um programa dos trabalhadores, dos comunistas, para os candidatos definissem. Ou seja, ele não tinha ainda terminado de romper com a ideia da possibilidade de uma aliança, de uma candidatura em comum, com um critério mais à esquerda do que o Bangu, né? Mas, à medida que o processo vai se radicalizando e que a Internacional intervém, ele vai percebendo que a discussão era mais estratégica, ele vai acabar né, expulso e terminando de entender que o processo era mais internacional e teórico. E, por isso, ele vai acabar rompendo com a terceira, né, e vai se aproximar da quarta. Nesse processo, como o grupo dele, esse grupo que era dissidente, que tinha, inclusive, maioria, em princípio, nos setores organizados, era heterogêneo, nem todos vão acompanhar ele, né? Ferreira Lima, que era um dos mais destacados, não vai acompanhar ele até o fim. Então, uma parte desse grupo, depois de expulso, muitos presos e tal, se reorganiza e consegue se ligar realmente ao programa da Quarta Nacional e formar o PCR. Eu só queria fazer um comentário rápido, que nós tivemos a satisfação de... Eu conheci pessoalmente o Hermínio Saqueta já final dos anos 70, final da ditadura, e ele tinha uma recordação muito grande do processo de organização da luta que ele teve, né, contra o stalinismo nos anos 40, e de uma relação que ele teve, inclusive, naquele momento, com os trotskistas argentinos e com um dirigente, Nahuel Moreno, que é o fundador da nossa corrente, a Liga Internacional dos Trabalhadores, né, e que juntos, tanto ele teve no Brasil, o Moreno, quanto ele esteve na Argentina, conheceu o trabalho operário dele, tinha uma imagem muito positiva, né, desse processo de organização do trotskismo no Brasil, ainda que depois ele tenha se afastado no final da vida. Não dá para contar toda a história aqui, teve um processo complicado, que foi o posadismo no Brasil, e ele acabou se afastando, deixando de ser militante da Quarta. E ele, inclusive, ele compareceu a um ato nosso, em 1980, já no final da vida dele, né, de comemoração dos 40 anos da Quarta. Ele teve por um lado, e teve também o Fulvio Abramo participando desse ato com 1.000 pessoas aqui em São Paulo. Era isso.
passar a palavra, então, para o Bernardo. Bom, estão me ouvindo agora? O microfone. Bom, eu vou tocar nessa pergunta: qual foi o papel dos intelectuais do PCB no período, tá? Os escritores, historiadores. Bom, na verdade, foi um papel vergonhoso, né? É o máximo que a gente, é o mínimo que a gente pode dizer. Eu acho que o Velmovic falou sobre o Jorge Amado, né? E nós temos que lembrar o seguinte, que foi o período do stalinismo em que o stalinismo consolidou a visão do chamado realismo socialista, né? Que foi uma aberração em termos artísticos, mas que, na verdade, significava o que? O controle do Estado sobre todas as correntes artísticas. Inclusive, dirigentes, por exemplo, um dirigente stalinista que foi encarregado do setor cultural do partido, chamava Zidanov, né? Ele chegava a reunir com músicos, com compositores e etc., para discutir qual era a escola musical que deveria ser banida ou deveria ser apoiada dentro da perspectiva, e se reunia com músicos como Shostakovich, por exemplo, tá? E ele tinha, vamos dizer assim, o poder de interferir nas correntes culturais e artísticas que existiam na União Soviética. E internacionalmente também foi assim, porque a União Soviética influenciava uma série de escritores, artistas e etc., que, na verdade, eram financiados por Moscou, né? Os seus livros tinham traduções, como foi o caso de Jorge Amado. Jorge Amado teve dezenas de traduções para o mundo inteiro, que traduções promovidas pela União Soviética e com seus partidos, e, em troca, fazia determinadas obras literárias, entre aspas, né, porque não tinham nada de literárias, eram obras de defesa do stalinismo, de ataque vergonhoso ao trotskismo e a outros, como foi Subterrâneos da Liberdade, O Cavaleiro da Esperança e outros, né? Então, muitos artistas e intelectuais se submeteram a isso. Inclusive, no Brasil, o responsável por esse contato com intelectuais e artistas era Diógenes de Arruda Câmara, que foi um dos dirigentes principais desse período, como o Márcio Cury se referiu, tá? Ele era o responsável pelos intelectuais. Então, eles promoviam todo tipo de coisa. Promoviam, por um lado, digamos assim, os intelectuais oficialistas do stalinismo, né? E, por outro lado, essa rigidez stalinista e esse método que impunha uma determinada linha sobre arte, sobre cultura, era repudiada por uma série de outros intelectuais. Intelectuais que também se submeteram a essa vergonhosa, vamos dizer, tutoria, foram intelectuais como o poeta Neruda e muitos outros, tá? Por outro lado, isso provocou o repúdio de alguns intelectuais importantes, como, por exemplo, André Breton, que era um dos intelectuais mais importantes, que encabeçou a corrente surrealista, né? Também o Diego Rivera, que também, inclusive, foi daqueles que promoveu o asilo de Trotsky no México, junto ao presidente Cárdenas, etc. Então, existia também um repúdio de um setor que era minoritário, mas que era importante, né? Inclusive no Brasil, por exemplo, Patrícia Galvão, a Pagu, né? E outros, como Benjamin Perret, que foi também, que participou, outro intelectual francês, mas que passou aqui um bom período, que foi importante,
dentro da participação dos grupos trotskistas e etc. Tá? Então, esse papel, do ponto de vista do stalinismo em nível internacional e do PCB aqui, foi um papel nefasto, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vou passar a palavra então para o Márcio. Nós estamos baseando a preparação dessas lives com a ajuda do estudo sobre a documentação do Comintern e também agora, recentemente, documentação do Serviço Secreto da Tchecoslováquia. São mais de 10 mil páginas que a gente está estudando, e isso é importante porque esses documentos eles eram antes, primeiro, desaparecidos, porque eram destruídos por golpes militares, pelas ditaduras que invadiam as sedes do PCB e destruíam os documentos, né? E muitos desses documentos, inclusive, não eram utilizados pelos biógrafos dos PCs, né, e dos stalinistas no Brasil. Então, a gente está resgatando muitos desses documentos que nos ajudam, inclusive, a revelar a verdade dos fatos, das posições políticas categóricas que o PC utilizava durante seu período de história. Um dos documentos, por exemplo, que a gente resgatou é a Declaração da Internacional Comunista sobre o Brasil em 1933, caracterizando a Revolução Brasileira como burguesa, orientando o PCB a sua revolução em etapas no Brasil, caracterizando o Brasil como feudal, enfim. E então, a gente, ao nos debruçarmos sobre essa documentação, muita coisa nova e muita coisa até probatória da política, ela aparece, e isso está nos ajudando a preparar essas lives. Eu queria falar sobre a questão do petróleo, inclusive foi uma campanha que iniciou na Constituinte e foi durante a década de 50, eu acabei não falando na minha fala, mas é uma questão muito interessante, porque hoje a gente ouve falar, né, de que muitos dirigentes do PCB dizem, ou outros militantes, youtubers, enfim, do PCB falam que o PCB teve um papel protagonista na campanha do Petróleo é Nosso, etc. Mas a verdade é que o PCB nunca defendeu, inicialmente, nunca foi a proposta do PCB o monopólio estatal do petróleo, para vocês terem uma ideia. Durante a Constituinte de 1946, a proposta, inclusive, era que a exploração do subsolo, xisto betuminoso e outros termos técnicos relativos ao petróleo seria feita através de uma empresa com ações da burguesia nacional. Depois, essa proposta evoluiu para 51% da participação do governo, mais a burguesia nacional. E quando a campanha do monopólio estatal do petróleo foi lançada por setores militares nacionalistas, o PCB aderiu a essa campanha. Isso é importantíssimo, porque, inclusive, esses documentos e parte dessa documentação que a gente buscou e estuda, traz, inclusive, uma declaração do Prestes sobre isso, que é muito interessante, eu vou ler para vocês. Há quem nos acuse de, na época da Constituinte, não ter colocado em discussão a questão do monopólio estatal do petróleo. É verdade. Era uma forma de defender os interesses nacionais. Quando o problema foi colocado com a participação ativa de militares nacionalistas, nós nos engajamos na campanha. Certo? Declaração do Prestes a respeito da campanha do Petróleo é Nosso. Então, um conjunto valiosíssimo de documentação que está sendo estudado por todos nós, trazendo, inclusive, a comprovação realmente da política e a comprovação das denúncias que os trotskistas e os setores de oposição ao stalinismo no Brasil fizeram durante várias décadas, e agora a gente realmente pode mostrar, inclusive, vamos escrever sobre isso, trazendo esses documentos à tona, para que as pessoas possam olhar o documento e realmente falar: bom, é verdade o que os trotskistas falavam, é verdade o que se fala agora a respeito da história do PCB. Então, aqui está o documento, aqui está a revista, aqui está a fala, aqui está a intervenção na Constituinte. Então, toda essa preciosidade a gente ainda vai trazer à tona, vamos crescer esse debate, até para as pessoas entenderem qual foi o papel que o stalinismo representou no movimento operário brasileiro.
Tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui o nome, perdão, do Fernando, se vai sair um livro dessas lives. Eu acho que o Cury está preparando um livro aí, não sei, né? Mas a gente, assim, a live em si, a gente ainda não pensamos nessa hipótese, né? Mas com certeza tem muita coisa que está sendo preparada, né? O Cury particularmente está juntando um material muito importante, inédito, mas que exige um trabalho grande, inclusive de tradução, né? Então, mas isso vai ser disponibilizado. Não sei se você quer falar sobre isso. Não, não tem nada. Fala, Bernardo. Não, só antes de falar sobre possibilidade de um livro e tal, eu queria ressaltar duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer uma série de artigos que vão sair no site do PSTU, que vão acompanhar essa live. São artigos do Cury, tá? E vão sair os 2 primeiros agora, essa semana, e depois vão acompanhar a trajetória das lives que nós estamos fazendo. Tá? Então, a primeira coisa é que, antes de um livro, antes de qualquer coisa, vai ter um especial na página, no site do PSTU, que todo mundo pode ler em relação a esses períodos que nós estamos analisando. Tá? Então, esses artigos vão acompanhar as lives. Segunda coisa, tanto nos artigos quanto na descrição dessas lives, nós vamos colocar uma bibliografia, porque nós mostramos aqui vários livros, como, por exemplo, o livro do Karepovs, que ele foi organizador na Contracorrente da História, o livro aqui que trata desse período aqui, Os Homens do Passo Certo, do Frederico José Falcão, que também é um livro da Sundermann, tá? E vários outros livros que nós estamos utilizando na nossa bibliografia, e textos também que o Cury citou. Isso vai estar na descrição das lives e vai estar também nos artigos. Tá? Então, agora, a sugestão de um livro é alguma coisa que a gente tem que analisar, tem que pensar aí. Ainda está um pouco verde. Vamos terminar as lives primeiro e depois a gente vai ver. É possível. O Cury quer falar? Não, eu acho que o Bernardo falou, o principal momento agora é que essa documentação toda, tanto do Comintern quanto do próprio PCB, elas sirvam como documentação probatória desse período histórico. Essa é a primeira coisa. Né? A segunda coisa são esses artigos que vão ajudar a todos entenderem o que foi o papel do stalinismo durante todo esse período. Eu tenho a ideia de realmente publicar o principal dos documentos, né? Quer dizer, desde das cartas do Prestes, ordenando, por exemplo, o assassinato da Elsa, passando por documentações do Comintern caracterizando o Brasil. Então, há muita documentação que hoje ela praticamente não existe, foi esquecida, e que a minha ideia é trazer esses documentos à tona para que sirva exatamente de estudo de outras pessoas, da militância, de todos aqueles, na verdade, que desejam militar contra o stalinismo no Brasil. Bom, então, assim, só lembrando também, né, que a gente tem aqui, nessas lives, a gente está fazendo um esforço como é que fala, recolher materiais, coisas que já foram produzidas por várias, inclusive de todas as várias posições, inclusive do próprio stalinismo, né? E juntando coisas novas. Então tem um esforço de elaboração, não é, né? que se coloca, e a gente acaba falando uma parte do material, porque se a gente fosse falar, né, sobre cada um desses itens, falaria, né, horas. Então tem um esforço aqui também de apresentar, né, uma espécie de primeira visão, mas sempre fica, né, o convite para todo mundo estar lendo. A gente vai, como o Bernardo falou, vai estar divulgando as coisas, e tem muita coisa para ser lida. Inclusive, a própria Sundermann tem vários trabalhos aí publicados que, né, para quem tiver interesse, né, podem ser lidos e aprofundar, que são temas importantes, e como também foi falado, refletem até hoje na política da esquerda. Né? Não é, a gente não está aqui discutindo só uma questão, como é que fala,
um problema histórico. Né? Estamos pegando uma questão que vem até os dias de hoje e que marca, né, de uma forma talvez mais grave ainda, né, porque até se abandonou, a maior parte da esquerda até abandonou o problema do socialismo, de uma revolução, mas a aliança com a burguesia continua, né? Essa parte não se abandona. Então, volto a lembrar que a gente vai continuar a semana que vem a nossa live. Vamos entrar agora num tema que, com certeza, muita gente tem interesse, né, que é o golpe militar de 64. Né? Então, vamos pegar os anos 60 e 70, e depois ainda teremos pelo menos mais uma live para a parte final desses 100 anos. Né? Então, fica aqui o convite para todo mundo, e a gente se vê, então, na semana que vem. Agradeço aí a participação de todo mundo. Considerações finais? Pode falar, Bernardo, perdão. Só para fazer duas ou três considerações finais em relação a essa live, digamos assim, ou o período que nós estamos analisando, porque eu acho que existem duas características muito importantes que vocês vão ver presentes daqui até o final dessas lives. Tá? A primeira é baseado tendo como justificativa a teoria da Revolução Democrático-Burguesa e uma teoria, na verdade, menchevique, de fazer uma Revolução Democrático-Burguesa e depois desenvolver o capitalismo durante muito tempo. O PCB, na verdade, fez um giro na política, que nós vamos ver melhor na próxima live, que era apoiar governos burgueses, os governos mais reacionários, mais ditatoriais, como Vargas, como Dutra, depois governos talvez mais democráticos, mais burgueses, como Juscelino, né? Por um lado, apoiar os governos burgueses, totalmente burgueses, e apoiar o desenvolvimento do capitalismo. Deixou de lado a ideia de revolução democrático-burguesa e apoiar o desenvolvimento industrial do país, que é uma coisa que o Márcio Cury desenvolveu na parte dele. E segunda coisa, muitíssimo importante, adotou todos os métodos stalinistas de partido único, de perseguição aos opositores, de deduragem policial, como foi o caso que o Zé Velmovic explicou aqui. Esses métodos foram uma constante diante do Partido Comunista em todo esse período, a partir de agora que a gente está desse período que estamos analisando. E, por último, também, que é muito importante, o papel de conter as mobilizações operárias, de trair as mobilizações operárias, de trair greves e etc., que também vai ser uma constante na história do PCB. E nós vamos trazer esses três elementos: apoio a governos burgueses, os métodos stalinistas de partido monolítico, a perseguição aos dissidentes e a contenção das greves, a traição das greves, nós vamos trazer nos próximos episódios. Então, era só isso, sobre algumas considerações finais sobre esse período. Não sei se também o Zezoca e o Cury querem agregar alguma coisa. Queria só agregar o que o Bernardo já falou, que esse processo sempre esteve ligado primeiro à direção da Internacional Comunista, da terceira, depois, como foi citado aqui hoje, ao Cominforme. O que era o Cominforme? A Internacional Comunista, vamos lembrar, foi dissolvida em 43 pelo acordo que, naquele momento, o acordo de Alto e Potsdam, que Stalin fez com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, né? Para mostrar boa vontade. Mas, alguns anos depois, em 47 já, 48, né? Reorganizou o Cominforme, que era uma coordenação onde o Partido Comunista Soviético impunha aos demais partidos a sua linha. E essa linha permaneceu sendo
da colaboração de classes a nível internacional e mudando táticas de acordo com as conveniências conjunturais da política externa soviética. Então, permaneceu sendo, utilizando a sua influência sobre o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, para que ele fosse instrumento da política externa soviética. Então, esse é um elemento também que vai atravessar todo esse período do Partido Comunista Brasileiro. Era isso. Para encerrar, o Valdemir fez uma colocação aqui: nos 100 anos de existência dos PCs não acertaram nada, erraram em tudo. Aí está falando, todos os militantes comunistas são burros. Nós não estamos falando isso, a gente está querendo discutir aqui a política que foi adotada. Né? A gente entende, né, por uma análise, inclusive é uma análise que até o Partido Comunista, em grande medida, de certa forma, referenda, porque, como o Cury falou, cada etapa tem uma autocrítica, destruindo toda a etapa anterior, colocando os dirigentes anteriores como contra-revolucionários, como inimigos, etc. Né? Então, se a gente pegar as linhas gerais, pelo menos, a gente vai perceber que o próprio PCB, né, ao adotar, né, uma política equivocada, né, acabava jogando a culpa na direção de plantão, mas não enfrentava o problema fundamental, que era a política adotada, como o próprio o Vic estava falando, né, do stalinismo, né, e que, no nosso entendimento, essa política, né, de buscar uma aliança, né, contra o imperialismo, uma aliança com a burguesia nacional, né, e pela questão democrática, e depois pela industrialização, e todo esse processo que vai se desenvolvendo, mas dentro dessa orientação geral, né, de não colocar o problema da Revolução Socialista, isso vai levar uma série de derrotas e coisas, inclusive trágicas, como 64. Né? Então, acho que esse o espírito que a gente aqui está discutindo. Né? Então, fica esse registro, né? E não estamos discutindo individualmente, né, ninguém em especial. Muito bem, então agradeço a presença de todas e todos, e fica o convite então, para a semana que vem, da continuidade aqui à nossa série de lives. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiro. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Até a semana que vem. Até a semana que vem.